Antes de começar a história sobre o mangá de Minato, eu vou esclarecer como ele chegou nisso. Meio que Masaki Kishimoto, para comemorar os 20 anos de Naruto, resolveu fazer uma votação mundial para que escolhesse o personagem mais famoso e popular de Naruto. E o ganhador ganharia um mangá, e nesse caso, o do Minato ficou em primeiro lugar. Do Minato não, na verdade o Minato ficou em primeiro lugar. Dito isso, agora a gente pode finalmente começar essa história maravilhosa. A gente já começa com o mangá mostrando Minato contra dois Jinchurikis de bestas de caudas. E nisso então ele está acompanhado de Jiraiya e mais dois shinobis da aldeia da Folha, no qual as bijus, através de seus Jinchurikis, lançam duas bijudamas. Porém, Minato com seu Hirashin consegue salvar todo mundo, mostrando que essa técnica é bastante poderosa até mesmo na Terceira Guerra Ninja. Logo após isso, ele lembra que Kushina também possui uma besta de caudas em seu corpo e lembra da magnitude do poder que essas bestas de caudas têm. Após isso, Kushina acorda de um pesadelo sobre a Kurama. Nisso ela vê que tá tudo normal como sempre, pois logo em seguida tem dois membros da Anbu a vigiando como sempre acontece. Após isso ela sai de casa e os membros da Anbu a perguntam o que ela vai fazer hoje. Ela disse que o Minato quer treinar com ela técnicas de selamento. Após isso, então, os membros da Anbu advertem ela que ela não pode passar da barreira que ajuda contra a Kurama, afinal seu selo não é muito eficiente visto desse ponto. Vocês vão entender mais para frente da história. Logo em seguida, Minato chega, porém ele queria falar sobre que ele está treinando o jutsu secreto dele e ele não poderia treinar com a Kushina. Isso deixa ela bastante irritada e querendo saber o porquê. Os dois membros da Anbu tentam evitar que ela saia, pois ela está no limite da barreira, ou seja, seu selo enfraquecerá. E uma parte interessante desse mangá que vai falar sobre a relação dos Uzumakis, tipo a Kushina, por exemplo, ela conversou com a Mito Uzumaki, que foi a esposa de Hashirama e a primeira Jinchuriki das 9 caudas. Aí após a Kushina ter o flashback da Mito Uzumaki falando sobre amor e tal, ela vai lá e usa as correntes adamantinas e prende os dois Anbus. Nisso então ela sai da barreira e a influência da Kurama aumenta. Ela até fala assim pra ela se libertar disso e não confiar em ninguém. Logo em seguida temos Minato tentando finalizar seu jutsu e falando com Jiraiya que vai ser uma parte importante nesse mangá, afinal por conta dele que vai surgir o jutsu, meio que isso. Pois o Jiraiya que deu uma grande ideia para Minato conseguir fazer o jutsu, porém Minato, na hora de nomear o jutsu, ele falha miseravelmente, tanto mesmo que até o Jiraiya questiona por causa disso. Logo após isso, Jiraiya vai embora e a Kushina aparece, então os dois conversam. Minato conversa com ela e fala sobre o jutsu dele, e a Kushina pede desculpa por ter gritado com ele e não ter entendido a situação toda. Ele até questiona do porquê ela saiu sem os seus guardas. Aí então Minato explica que está desenvolvendo esse novo jutsu para proteger ela, porque para ele ela é muito importante e ele não quer perder ela jamais. Porém, esse momento lindo é interrompido pela Kurama, que acaba se manifestando no corpo da Kushina e tomando para si o controle, fazendo assim o Minato ser acertado. Afinal ele estava perto e ela queria se libertar, e já que ela estava fora da barreira, o selo ficava mais fraco devido a isso. Porém, Kurama não contava que Minato sabia um selamento do clã Uzumaki. Mesmo não sendo Uzumaki, ele conseguiu fazer isso com maestria, tanto mesmo que virou um cabo de guerra entre o Minato e Kushina versus a Kurama. E o mais interessante é que até a Kurama fica impressionada, pois ela compara o Minato com o primeiro Hokage, mostrando que o Minato era um gênio, já que ele mesmo não sendo Uzumaki conseguiu fazer um selo daquele jeito.
Aí Minato continua a motivar a Kushina falando que ele a ama, e nisso a Kushina tem um flashback da Mito Uzumaki, a primeira Jinchuriki da Nove Caudas e também esposa do Hashirama Senju, o primeiro Hokage. Nisso, nesse breve diálogo, as duas falam sobre amor e a Mito meio que fala que ela não deve desistir, por mais que ela seja uma Jinchuriki, ela ainda é uma pessoa e merece ser amada. E nisso vai vendo até que a Kushina finalmente ganha aquela confiança necessária para poder ajudar o Minato a controlar a Kurama. Aí Kushina invoca as correntes adamantinas que servem para prender a Kurama, que nesse ponto está bastante poderosa, já que o selo da barreira não está mais lá. Então ela tenta jogar um Bijudama e poder acertar o Minato. Afinal, a Kurama quer deixar que a Kushina fique sozinha e ceda ao ódio para poder sim tomar o corpo. E logo em seguida Kushina fica no manto de chakra 2, assim acertando Minato na sua barriga, perfurando ele. E Kushina fala para ele sair porque não vale a pena, mas ele não desiste e ainda continua com selo. Aí a Kushina se lembra novamente da Mito Uzumaki falando para ela não desistir. E agora o momento mais aguardado de todo fã do Minato, que é onde ele entra no plano mental da Kushina com a sua ajuda e faz um Rasengan para bater de frente com a Bijudama da Kurama, usando a rotação do Rasengan para poder anular a Bijudama. Porém, ele já estava ferido, mas ele consegue impedir a Kurama de tomar o controle por completo da Kushina. Depois disso, ele acorda no hospital com a Kushina, o Jiraiya e a Tsunade, onde que a Kushina o abraça, o agradecendo por tudo, por não desistir dela. Então os dois saem e continuam conversando, e ela fala assim que pode ajudar o nome do Rasengan, que não se chamava isso, porque ele fala para ela o nome que ele deu e ela acha tosco aquilo. Então ela tem uma ideia de mostrar um lugar para ele para poder decidir qual nome vai dar para o novo jutsu do Minato que ele criou para proteger ela. Então no último quadro do mangá é mostrado que o nome que ela escolheu é Rasengan. Então o famoso jutsu que o Naruto tanto usa ganhou esse nome graças a Kushina e foi desenvolvido graças ao seu pai, que é o Minato. E para finalizar, eu achei bastante interessante esse mangá do Minato, embora eu acho que devia falar um pouco mais sobre os pais dele, mas enfim, tirando isso, eu gostei bastante da ideia sobre abordar um pouco mais do clã Uzumaki, que era um clã bastante poderoso, e também da questão da genialidade do quarto Hokage, que é o Minato. Eu achei bastante interessante isso, mas enfim, eu vou ficando por aqui e espero que gostem da história.